Essa é a correção do 8º ano, PET 5, semana 2, português. Antes de começarmos a correção, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e dê o seu like. Então, essa é a correção de português, 8º ano, páginas 8 a 11 do seu PET. Leia os textos a seguir e responda às questões. Então, nós tínhamos aqui uma tirinha. Tô sem usar o celular já faz um tempo. Legal, e como está conseguindo? Numa boa? Ela, tranquilo. Há quanto tempo você tá sem usar o celular? Aí ela, 2 dias. E no último quadrinho, 7 horas, 25 minutos e 32 segundos. Então, aparentemente, né, apesar da personagem dizer que tá tranquilo e tal, a gente percebe pelo último quadrinho que, na verdade, ela tá praticamente desesperada, contando os minutos do qual ela ficou sem o uso do celular. Então, número 1. É possível perceber uma crítica nessa tirinha. O que se critica? Quais os elementos da tirinha nos fazem perceber a crítica? Então, critica-se a dependência e o uso excessivo do celular. Os elementos são que a personagem muda de cor, ela fica verde, né? Olha no relógio e conta o tempo. Né? Contar o tempo, conta o tempo. 2. Na perspectiva da tirinha, qual é a relação dos adolescentes com o celular? Então, é uma relação de dependência do qual o tempo todo eles utilizam e, por isso, sentem muita falta quando estão sem ele. E não é só os adolescentes dessa tirinha, né? Eu acho que quase todo mundo, hoje em dia, tem uma certa dependência do celular e quando a gente esquece ele, a gente fica maluco mesmo, né? Texto 2. Pedrinho vivia aprontando na rua. Voltava sempre sujo e machucado. Depois daquele Natal, ele nunca mais foi o mesmo. Oba, um computador! Maldito Papai Noel. Então, nessa tirinha, a gente pode perceber que o Pedrinho era um menino muito ativo, jogava bola, né, fazia as atividades físicas e a mãe, para poder diminuir, né, o fato dele ficar sempre brincando, sempre correndo, deu para ele um computador. Então, anos depois, no caso deu no Natal, né? Anos depois, esse filho dela, né, vira um adulto e, no caso, tá aí um adulto sedentário, gordo, cheio de comida no chão, digitando o tempo todo. Então, número 3. Nessa tirinha também é possível perceber uma crítica. O que a tirinha critica? Então, critica o fato das pessoas adotarem uma vida sedentária devido ao uso do computador. 4. Em que quadrinho percebemos a crítica na tirinha? No último, né? Porque é no último que ele se torna adulto e continua lá usando o computador. 5. Quais os elementos que o autor utilizou para evidenciar a sua crítica? Então, é o aumento de peso do personagem, sua digitação no computador e as comidas deixadas no chão. Todas elas evidenciam para a gente que ele se tornou sedentário. 6. As duas tirinhas criticam aspectos de uma mesma questão social. Você conhece outras tirinhas que também abordam esse tema? Qual a importância desse gênero textual, que é a tirinha, para a sociedade? Então, a resposta é pessoal. Aqui está escrito pessoa, mas é pessoal, tá, gente? Me desculpem. Então, você vai responder se sim ou não, se você já viu alguma tirinha dessas. E as tirinhas apresentam uma crítica aos valores sociais. Por isso, gera uma reflexão no leitor. Né? Então, assim que eu vi aquela primeira tirinha mostrando a falta do uso do celular, eu já pensei, nossa, comigo isso também acontece, acho que com todo mundo. Né? O uso do computador, quanto tempo, quantas horas nós ficamos no computador hoje em dia e temos muita dificuldade de realizar atividades físicas simples. Né? Então, vamos para número 2. Texto 1. Então, leia o texto completo em seu PET sobre os textos publicitários. Então, tem um texto longo explicando o que é o texto publicitário, os 3 principais tipos. Então, vocês vão ler aí no PET. Eu tirei só um pedacinho para poder ajudar vocês com a correção. Então, textos publicitários são aqueles que têm o objetivo de vender e ou tornar pública alguma informação
anunciar algum produto ou serviço e ou convencer os leitores. Existem 3 tipos: referencial, emotiva e apelativa ou conotativa. Então, referencial é aquela que vai trazer uma informação, um fato, algo importante para o leitor. A emotiva é aquela que vai apelar de certa forma para a emoção. Ela vai ligar a pessoa àquele texto. E na apelativa ou conotativa, ela tem a intenção de fazer com que a pessoa compre ou faça alguma coisa, né? Em geral, tem a ver com as publicidades que falam com a pessoa, né? Faça isso, compre aquilo, né? Então, nós temos aí o texto 1, que é do Burger King. Evitamos brigar com o nosso concorrente. Estamos esperando alguém do nosso tamanho. A gente faz do seu jeito. Número 1. Que tipo de linguagem esse anúncio utilizou? Se identificou mais de um tipo, qual predomina? Então, nessa imagem, nós percebemos que tem a linguagem emotiva, que é aquela que vai fazer com que o leitor sinta-se preso de alguma forma emocional, né? Estão esperando alguém do nosso tamanho, então ele tem um apelo emotivo. E ela também é apelativa ou conotativa porque ela tem um objetivo de vendas, né? Ela tem uma clara propaganda aí fazendo com que a pessoa vá para o produto, né? Vá comprar no Burger King. E dentre essas 2 linguagens, predomina a linguagem apelativa ou conotativa, porque o principal objetivo do texto é a venda. 2. Qual é o efeito de sentido causado pela palavra tamanho? Então, demonstra uma ideia de que é algo maior, grandioso. 3. Qual seria a motivação da empresa ao citar o concorrente em um anúncio? Então, o objetivo é criticar o concorrente e demonstrar que eles também têm tamanho. Então, nós sabemos que esse concorrente, no caso, possivelmente é o McDonald's, né? Porque ele faz a maior parte das propagandas em cima do Big Mac, né? Então, é aquela ideia do grande, né? O Big é o grande. Então, é o grande sanduíche e tal. Então, o Burger King quer mostrar, eu também tenho sanduíche grande, né? Então, nós estamos procurando alguém que também queira um sanduíche tão grande que tenha o nosso tamanho. Então, 4. Por que a palavra evitamos encontra-se no plural? Então, porque ela é uma fala que se refere a toda a equipe do Burger King. E também ajuda nessa linguagem aí emocional, né? 3. Releia o texto da atividade anterior. Em seguida, leia o texto abaixo e responda às questões. Então, texto 2 é este aqui. Ao sair de casa, utilize máscara. Segundo o Ministério da Saúde, a utilização de máscaras caseiras impede a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz ou da boca, criando uma barreira física que pode auxiliar na diminuição de casos. Então, contra a Covid, Unifespa. 3. Qual a diferença entre a campanha publicitária feita no texto 1 para a campanha feita no texto 2? Então, o objetivo do texto 1 é a venda de um produto, que no caso lá é o sanduíche, e também promover a marca do Burger King. E no texto 2 é um informativo de saúde. 2. Qual a linguagem dos textos publicitários foi utilizada no texto 2? Se identificou mais de um tipo, qual predomina? Então, nesse caso, é a linguagem referencial, porque ele vai trazer uma informação útil à população. E não tem nenhum objetivo de venda, não tem um apelo emocional, então eu acredito que é apenas a linguagem referencial. 3. Qual trecho evidencia a validade da informação apresentada no texto 2? Então, para mim, é referência ao Ministério da Saúde. Então, vocês poderiam escrever o trecho segundo o Ministério da Saúde, que é a parte que evidencia que dá uma validade, né? Porque o Ministério da Saúde falou isso. Ok? Obrigado por terem ficado até o final da correção. Dê o seu like no vídeo, hein? E até a próxima. Tchau, tchau!